utilizar para gerar mais valor. O que eu estou querendo dizer? Ao não alterar a titularidade da propriedade do dinheiro e o dinheiro ser carregado com a obrigação de retorno valorizado por meio do pagamento de juros, o proprietário do dinheiro está imune, está protegido, blindado de tudo que pode acontecer durante o processo de valorização do dinheiro. Esse cara tem a obrigação que o dinheiro volte a ele capitalizado por meio de pagamento de juros. O que vai acontecer para esse dinheiro voltar desse jeito não importa, não lhe interessa. Tem-se um contrato que diz que o dinheiro tem que ser reembolsado mediante o pagamento de juros e mora e tal, e taxas tal. Como é que surgiu esse mais dinheiro que é pago na forma de juros? Para ele não interessa. Se o que tomou o empréstimo, tá? Matou, roubou, fez o que for ali, o que ele fez? Explorou, não explorou, utilizou esse dinheiro, emprestou para outra pessoa e aí adquiriu mais dinheiro emprestando para outra pessoa e pagou ao primeiro proprietário, não interessa o que ele fez com o dinheiro. Interessa que no prazo estipulado aquilo vai ser retornado com o valor acrescido e pago na forma de juros, tá? Então, essa ideia de que o dinheiro só pode ser alienado sob condição de retornar às mãos do seu proprietário acrescido de valor, faz com que o fluxo do capital portador de juros se dê de uma maneira muito diferente do fluxo do capital industrial. O capital portador de juros, na perspectiva do proprietário do dinheiro, ele funciona exclusivamente do seguinte modo: um dinheiro que ele possui hoje, que ao ser emprestado vai virar mais dinheiro amanhã. A fórmula que se utiliza para expressar o capital portador de juros é a forma D, é mais ou menos assim, a forma D de linha. Isto é, o dinheiro atual, meu, emprestado, vai voltar mais dinheiro amanhã. Como é que surgiu esse mais dinheiro? Não me interessa. Ele tem a obrigação do retorno. Isso é muito diferente do capital produtivo. Se eu sou um empresário produtivo, um industrial, eu tenho dinheiro, eu compro mão de obra, portanto, compro força de trabalho pelo pagamento de salário, eu compro máquina, eu compro matéria-prima, eu faço uma roda produtiva gerar, e eu espero que com a venda do meu produto tenha um tipo de lucratividade que faz com que aquele dinheiro inicial se transforme em um mais dinheiro. Então, a representação desse outro negócio é dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então, o dinheiro que é utilizado para produzir mercadoria que vai ser vendida e gerar lucro, mais dinheiro. Então, é uma forma muito diferente. Parece, no capital portador de juros, parece para o proprietário do dinheiro que o dinheiro é produzido por ele mesmo, que dinheiro gera dinheiro, que dinheiro se autoproduz. Ele não está vendo a máquina, ele não está vendo a força de trabalho, ou ele não está vendo o uso ilegal desse valor que foi emprestado, ou ele não está vendo que esse valor emprestado foi utilizado para comprar qualquer outra coisa. Ele só está vendo aquilo voltar com mais dinheiro. É como se ele criasse uma blindagem do processo produtivo. Isso significa que a renda acrescida que ele espera, ela não é garantida pela produção e pelo trabalho, ela é garantida pelo contrato do retorno.
retorno ou do reembolso do dinheiro que foi emprestado. É assim, gente, que funciona o sistema financeiro. Tá? O sistema financeiro, portanto, ele ocupa, né, uma posição central no desenvolvimento capitalista, né, porque ele sempre opera uma pressão para expandir valor, capital e dinheiro. Se eu sou proprietário do dinheiro e eu empresto a alguém, tendo a obrigação desse retorno acrescido de juros, o que significa? Que esse alguém vai ter que dar um jeito de expandir esse dinheiro. Vejam vocês, portanto, que a importância do capital por dador de juros para o desenvolvimento capitalista é que ele sempre vai obrigar o dinheiro a produzir mais dinheiro. Não importando como, tá? Isso é feito, tá? Essa lógica do capital portador de juros, um componente político e jurídico. Por quê? A forma do empréstimo, ela carrega consigo aquilo que a gente pode chamar de mandamentos, de comandos. Comandos que determinam que o dinheiro aumente, comandos que determinam que o mais valor e a acumulação se ampliem. Então é quase que uma pressão normativa. Vocês entendem essa expressão? Existe a forma do empréstimo carrega em si uma norma, uma regra de que é preciso expandir o dinheiro porque ele tem que retornar acrescido de juros. Ele dá aquilo que o Marx vai chamar de um comando geral de valorização. É como se ele desse, o capital por dador de juros emitisse uma ordem. A ordem é: produzam mais dinheiro e retornem esse mais dinheiro sob pagamento de juros. Só que o que ele faz ao mesmo tempo que ele dá essa ordem? Ele delega a terceiros a responsabilidade por gerar mais dinheiro. Ele delega ou ao capitalista industrial ou à classe trabalhadora, ele delega a terceiros a responsabilidade de gerar esse dinheiro. Ele em si não tem essa responsabilidade, ele tem um contrato que garante a ele que o dinheiro vai voltar a valorizar. Vocês começam a entender por que esse argumento de que o financista é alguém avesso ao que acontece na sociedade, porque ele está garantido de uma estrutura que ele não precisa se preocupar como e de que forma o dinheiro vai ser gerado e ampliado. Para ele, o que interessa é exclusivamente o resultado final, o dinheiro ampliado. Então, os processos sociais que vão ocorrer não lhe diz respeito. Ele delega isso a terceiros, sem importar, ele não se responsabiliza, sem importar com o que vai acontecer. Por isso que falam a classe rentista, os financistas, como uma classe avessa à questão social. O que vai acontecer na sociedade? Por isso, uma classe que é colocada um pouco de hiperconsumo, hipervoltada para negócios de luxo, preocupada com grandes festas, não sei o quê, porque ela não está muito preocupada de como é que esse dinheiro está sendo gerado. Ela estruturalmente está blindada desse tipo Travou aqui para mim. De preocupação. A cinematografia, quando representa, o pessoal... Gostou? Travou um pouco. Travou, né?
Voltou agora ou não? Sim. Sim. Voltou. Falando mais ou menos o que quando parou? Pessoal? Ih, acho que travou de novo. Não travou. Ficou falando que é uma classe estruturalmente blindada das Exato. questões sociais. A cinematografia, sobretudo essa de 2008, né, de pós-2008, vocês devem... Grande Aposta, acredito que vocês devem ter visto um pouco... obrigado, Cláudia. Esses filmes, né? O Lobo de Wall Street, Lobos de Wall Street, tal. Como é que eles são representados, né, culturalmente pela cinematografia? Como essa classe de um enriquecimento muito rápido e que não se preocupa com a questão social, avesso àquilo que está acontecendo no mundo, né? E não tem os princípios éticos, qualquer coisa serve, pode entrar em guerra, pode matar, não sei o quê. Porque, na verdade, o que eles estão blindados, o que eles esperam é simplesmente o retorno daquilo que foi esperado. Quer dizer, é uma expectativa de retorno dos valores que foram emprestados. Né? Professor? Oi, pois não. Posso tirar uma dúvida aproveitando esse gancho? Assim, eu não entendo de mercado financeiro, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, quando uma pessoa deve, né, de certa forma, se ela não pagar, né, aquela dívida, vai incidindo juros, né? Isso. E vai aumentando esse valor da dívida. Só que, ao mesmo tempo, me parece que existem mecanismos do próprio Estado no sentido de segurar, de certa forma, o financista em relação a receber esse retorno de uma forma mais rápida, caso a pessoa não pague. E aí eu fico um pouco em dúvida. Isso existe de fato? Existem mecanismos de blindagem? O mecanismo de blindagem, na verdade, também estaria relacionado a esse aspecto político e até mesmo jurídico nesse sentido, para garantir que ele receba o dinheiro com juros ali, né? Sim. A ideia é justamente essa, Alex. O processo de endividamento, à medida que ele vai crescendo, vai se criando mecanismos de enforcement jurídicos mesmo, de mecanismos que facilitam a execução das dívidas, né, o pagamento das dívidas. De 1990 para cá, dentre essas reformas que eu manifestei para vocês, né, na primeira parte da aula, uma reforma significativa foi a e isso foi fundamental, gente. Eu ainda vou falar disso em outros momentos, nas próximas 2 aulas também, mas é fundamental. Por que o conceito de segurança jurídica se transforma? É um conceito que a gente ouve no nosso dia a dia. Você abrir o jornal, abre o Valor Econômico, abre qualquer jornal, tem sempre a preocupação com a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Aí, vamos voltar para o Weber. É ela que dá a calculabilidade econômica, no caso específico atual, para o proprietário do dinheiro. Por quê? Pré-90, a legislação tendia a ser minimamente, ou até mais do que minimamente, protetiva aos hipossuficientes. Uma legislação que mudou bastante foi a de despejo por falta de pagamento, tá? Despejo de locatário mesmo, sujeito que não paga aluguel, tá? Então, o despejo por falta de pagamento era uma legislação bastante protetiva no passado, tá? Para você mandar um inquilino embora, né, não era um processo muito simples. Tá? E isso é uma lógica muito, muito clara. Essa legislação ela foi mudando para proteger quem? No caso, o proprietário. É o proprietário do imóvel e tal. Isso é micro, tá? Óbvio, para o mercado financeiro. Mas no mercado financeiro, os contratos, as linhas de crédito, os contratos de empréstimo, todo esse tipo de coisa, passa a ser reformado
a legislação passa a ser reformada de modo a assegurar uma garantia muito grande aos credores. Antes, eu podia recorrer sempre a uma coisa chamada princípio do hipossuficiente. Então, se o cara é hipossuficiente, com muita dificuldade, então dá algumas garantias ali para o sujeito. Os credores internacionais, nesse movimento que a gente falou da primeira parte da aula, eles vão fazer exigências de diminuição, tá, da proteção ao hipossuficiente, como se ela fosse um julgamento político. Como se ela fosse um julgamento político favorável aos pauperizados, aos oprimidos, tal, e não garantisse a segurança jurídica dos contratos. Seria uma segurança jurídica técnica. Então você vai criando meios de proteção. Olha, tem um artigo muito interessante, né, que foi escrito pelos 3 autores do Plano Real, tá? O André Lara Rezende, o Edmar Baixa e me fugiu o nome do terceiro. Não sei se o pessoal lembra aí, puder me ajudar. Eu prometo passar esse artigo para vocês na próxima aula, tá? Mas é um artigo que vai falar o seguinte: o princípio da hipossuficiência, que tem protegido o devedor no Brasil, ele tem afugentado os credores, porque os credores vêm para cá e, diante da possibilidade da inadimplência, sempre quando cai nos tribunais, os tribunais tendem a proteger o hipossuficiente, e aí o credor fica sem ver o dinheiro que ele desembolsou. Então precisou fazer uma reforma legislativa dos anos 90 para restringir a proteção ao hipossuficiente. E aí assegurava quem? O direito do credor à renda futura. João Vitor, depois a Giovana. Eu ia citar os autores lá. Fala, Tanassi. Teve o Pércio Arida, o Malan, Armínio Fraga. Isso, Pércio Arida. Mas esse artigo do Pércio Arida é do André Lara Rezende e de Edmar Baixa. Perfeito. Eu vou trazer esse artigo para vocês na próxima aula, tá? João Vitor, por favor. João? Opa. Sem problemas. Quer que eu passe para a Giovana? Então eu vou passar para a Giovana e você volta. Abriu ou não? Giovana, acho que não abriu ainda o microfone do João Vitor. Beleza. Eu fiz uma alusão na minha cabeça que eu não sei se faz sentido, professor. Um pouco na direção de que lá atrás, quando a Margaret Thatcher pensava que precisaria existir uma taxa de desemprego para que não houvesse pressão para aumentar os salários, ao mesmo tempo, a classe financeira precisa de uma... Eu entendo que precisa de uma economia que, ao mesmo tempo, existem pessoas hipossuficientes para pedir empréstimos, mas que, ao mesmo tempo, elas sejam capazes de pagar pelo empréstimo. Ou não, ou se não... Exatamente isso. Não, é interessantíssimo o que você falou, Giovana. E é exatamente... essa engenhoca é isso mesmo. É isso mesmo. É uma engenhoca política que foi feita. Quer dizer, ou você mantém um nível de desemprego ou de precarização do trabalho, no qual você vai ter sempre um mecanismo de alívio da pressão por aumento dos salários, só que, ao mesmo tempo, com o processo de privatização e de desconstitucionalização dos direitos e da política social, as pessoas precisam garantir suas necessidades no mercado. Só que menos salário e desemprego
faz com que elas não consigam garantir suas necessidades sociais no mercado. Tem menos dinheiro para sair para comprar coisa, para pagar plano de saúde privado, para pagar escola privada para os filhos. Tem menos dinheiro para isso. Como é que eu supro esse processo? Por dois tipos de linha de crédito, pública e privada. Aumenta-se o microcrédito do sistema financeiro privado, dos bancos privados, mas, ao mesmo tempo, começa-se a desenvolver um tipo de política social na qual o benefício social, daí volta o argumento do Alex, de que o Estado mínimo não é Estado mínimo, é um Estado que muda de função. O que o Estado vai fazer agora? Vai transferir crédito, transferência monetária. Entre nós, o Bolsa Família é um caso desse. Tá? Então, agora, em situações de precarização do trabalho, o microcrédito privado e a transferência monetária por parte do Estado faz com que ele se transforme em um potencial emprestador de dinheiro. Então, a mesma lógica dos grandes credores internacionais, faz os grandes investimentos, passa a ocorrer também classe trabalhadora. A classe trabalhadora é um processo social bastante complexo, gente, mas vejam vocês, em certo sentido, a classe trabalhadora ela se transforma em devedora, mas também em credora, porque ela tem potencial de utilizar o seu dinheiro como um ativo para ser tomador de novos empréstimos. É óbvio que no caso da classe trabalhadora isso vai num processo de endividamento absurdo. Então você você restringe a proteção do hipossuficiente, mas ao mesmo tempo você proteção legal pública a proteção do Estado para o hipossuficiente, e parece que o hipossuficiente vai ser protegido com o quê? Com as transferências monetárias que ele passa a possuir. Só que essas transferências monetárias, obviamente que não é o caso da pública, mas é o caso da privada, ele tem que pagar juros. Então ele vai... E o Estado, nesse aspecto, olha o Estado funcionando como um fiador. Ele dá a transferência monetária, que vai ser o pontapé inicial. O crédito consignado é exatamente isso. Tá? Crédito consignado para servidor público é exatamente isso. Tá? Vocês entendem a lógica do crédito consignado, né? O Estado paga o salário para o servidor toma de empréstimo crédito em condições melhores do banco e o empréstimo é pago diretamente para o banco, tá? O salário, né? Ele sai da fonte direto para pagar os juros para o banco. Então isso é um modelo, e mais uma vez, gente, isto não é jabuticaba, tá? Isto não é Brasil. Isto é um modelo de funcionamento do capitalismo global financeiro. Tá? Consegue falar agora, Vitor? João Vitor? Opa, estou te ouvindo bem. Uhum. Não.
É o núcleo do sistema financeiro, né? É o centro do... Não, consigo. É difícil mesmo. É muito difícil, João Vitor. Você definiu muito bem, né? No caso da China, de fato, a China é o único estado do mundo que regulamenta o sistema financeiro, né? Inclusive, eu não sei se vocês, se você, João Vitor, ou se demais, mas tem assim, uma autora bastante interessante que estuda, brasileira, que estuda a China, a Isabel Nogueira, tá? Que tem trabalhos primorosos para tentar explicar essa contradição aí que o João Vitor falou, né? Não, e ele já falou que resolvendo o Irã vai invadir a Cuba, né? Mas isso, essa contradição da China, ela é um caso paradigmático, né? Porque ela de um lado, né? Ela regulamenta o sistema financeiro. De outro, ela funciona como um capitalismo keynesiano, com alto investimento público em produção, né, investimento produtivo mesmo. Mas de outro, é o que o João Vitor falou, o pacto de classes que tinha lá nos anos 50 e 60 não tem na China, né? Ao contrário, né, a China ela tem uma política que até a Isabel Nogueira trabalha, que é pressão, né? Uma legislação repressiva, né? Que obriga uma parte das famílias a cederem, famílias camponesas, tá? Uma parte das famílias camponesas a cederem os seus filhos ou cederem algum membro da família para trabalhar na indústria. E qual que é a lógica aqui? É que esse que vai trabalhar na indústria, ele pode ser menor remunerado porque a família camponesa se responsabiliza pela produção dos seus cuidados, sobretudo de gênero alimentício. Então a família continua a plantar lá umas coisas e o sujeito come aquilo que a família planta. Isso justifica a indústria chinesa pagar menos salário para ele. Então é um alto grau de exploração, né, porra? Então olha a contradição aqui, né? Não tem aquele pacto lá dos anos 40, 50, né? E se a gente quiser ir para todo o debate da União Soviética, era ditadura, não era ditadura, mas o fato é o seguinte, a União Soviética era protetiva no que se refere a direitos sociais também, então não tem essa característica, nem essa característica soviética de proteção de um certo igualitarismo social na China. O João Vitor falou das comunidades indígenas, elas já estão no mercado de carbono, né, João Vitor? Então já participando ativamente do mercado de carbono. E de turismo, exatamente, de turismo também. Então, de fato, a vida não capitalista é muito complicada. O que existe são resistências, eu acho que diagnósticos do capitalismo permitem que surjam críticas, mas eu realmente acho que, sobretudo nesse contexto atual que nós estamos vivendo, né, as articulações não capitalistas, elas só podem existir hoje como uma crítica a processos já capitalizados, porque eu acho que o exemplo da comunidade indígena, talvez ele seja um exemplo bem elucidativo, né? Hoje, né, as comunidades indígenas desenvolvem historicamente relações não capitalistas, são constituídas em torno do comunitarismo, né? Mas agora nós temos todo esse drama, né, da crise climática ambiental. E esse processo, nós vimos na COP30 aí, né? Esse processo, existe um alto grau de consenso global, gente, de que o financiamento da mudança climática vai ser feito pelo capital financeiro, por esse capital que a gente está discutindo aqui, né?
são a emissão desses green bonds por parte dos estados, ou o Estado funcionando um pouco como a Alex menciona, ou o Estado funcionando como fiador. Então, os green bonds são emitidos pelo Estado, vai ter uma alavancagem de determinados bilhões que foram arrecadados de diferentes estados. Aí você emite esse título tem uma alavancagem, que é 1 bilhão, ele é lastreado num bilhão de dinheiro público mesmo. Mas quem compra esse título? O investidor privado. Com o dinheiro que é captado do investidor privado, esse dinheiro é repassado, parte dele, para as comunidades indígenas protegerem os seus territórios e manterem as florestas, para impedir, né, o aquecimento global e a mudança climática. O que vai chegar na comunidade indígena? Dinheiro. E daí a gente vai também... E como é que a gente vai... não, então deixa a comunidade indígena morrer de fome. Olha os dilemas que a gente... que a política pública começa a dizer. Mas tudo bem, entra dinheiro. Quando entra dinheiro, a comunidade indígena ela passa a operar agora sob a lógica disso que a gente está falando, um pouco, do dinheiro. Foi muito curioso, não sei se vocês chegaram a ver durante a COP, agora me fugiu o nome da comunidade indígena, mas era uma comunidade indígena um tanto apartada, né, do restante da sociedade brasileira, e essa isolada, né, mais isolada, e ela começa a vivenciar um pouco essa lógica, e ela também começa a ter uma pressão para essa entrada no mercado de carbono também, né? Mas o que acontece? Vai dinheiro. Então era uma sociedade organizada em torno da pesca, tá? Era uma comunidade organizada em torno da pesca, mas entrou dinheiro. A primeira coisa que alguns antropólogos mostraram é que se antes eles pescavam no rio, agora eles usavam esse dinheiro para, primeiro, viajar 400 quilômetros para ir a uma peixaria e comprar toneladas, reaqueceu o comércio de peixes dessa cidade que está a 400 quilômetros dessa aldeia. Tá? Então, mas veja, olha como isso desestruturou o modo social daquela comunidade. Era uma comunidade que utilizava a pesca como subsistência. Agora, com a entrada do dinheiro, e esse dinheiro entrou também via pagamento de indenização pela construção de uma hidrelétrica relativamente perto da aldeia, que alterou um pouco ali fluxo, leito dos rios, tal. Então, foi lá e eles ganharam na justiça também uma indenização. Então, entrou um montante considerável de dinheiro. O que eles começaram a fazer com esse dinheiro? Utilizar para comprar peixe na cidade mais próxima, que está a 400 quilômetros. Então, se era uma economia... Olha do que nós estamos falando. Se era uma economia natural, ela agora passa a se organizar enquanto uma economia de mercado. E isso tem consequências, porque a existência social agora muda, os valores vão se transformando no interior dessa sociedade, né? Não sei se vocês chegaram, eu prometo ir atrás também disso e tentar trazer, mas começou a ter consumo de Coca-Cola na comunidade, né? E foi curioso que os antropólogos chegaram e falaram, não, Coca-Cola faz mal, gera obesidade, e eles não conseguiam entender como um produto que para eles eram baratos, porque eles estavam com muito dinheiro, resultado dessas indenizações e do mercado da venda do mercado de carbono, né? Então, era doce, era gostoso, como é que pode passar mal? Então, eles não, e sim, portanto, você veja, entram e tem esse outro detalhe, hein, João Vitor? Entram na economia de mercado sem muitas vezes as proteções que nós já temos por estarmos há muito tempo nela. Então, toda a preocupação que a gente tem, a criança não vai ficar tomando 3 litros de Coca-Cola por dia, tal. Os caras não têm ainda isso, porque não passaram por essa experiência da economia de mercado que traz os danos que a gente vê no nosso dia a dia.
Então... Até no descarte, né? Porque a introdução de um novo... E aí isso também gera um problema complexo dentro da... Foi outra coisa. Os antropólogos, né, essa reportagem que eu li, descreviam, né, porque eles têm um negócio de come fruta, joga no chão. Tem muito mosquito, portanto, na aldeia, come e joga no chão, porque é tudo biodegradável. Mas a garrafa da Big Coke não é biodegradável, né? E aí vai gerando, né, uma transformação mesmo da natureza e da sociedade naqueles espaços. Então, de fato, essa história é uma história bastante complicada. Pô, o que eu estou querendo dizer para vocês com essa história de capital portador de juros, tá? Esse capital portador de juros, o que era fundamental no capitalismo industrial? O contrato de trabalho. O que é fundamental no nosso mundo? Tá? É a propriedade do dinheiro e o contrato de empréstimo. É isso o que faz essa mudança de ciclo capitalista. E aqui nós temos uma mudança do padrão de direito. Se lá atrás o que eu discuti era o direito do empregado, o direito do empregador, se lá atrás o que eu discuti era garantias do trabalho e garantias da indústria, se lá atrás o que se discutia era direitos de infraestrutura, direitos... Alex, muito obrigado aí pelas reportagens. Acho que são essas mesmas aí que a gente está conversando. O Joio e o Trigo é muito... Se vocês puderem conhecer, gente, é um jornalismo investigativo e eles vão lá no cerne mesmo da indústria de alimentos e toda... É mais voltado para alimentos e saúde, mas tem muita coisa legal aí. Só para comentar com vocês. Oh, bacana, viu? E é mesmo. Esse Joio de Trigo é muito legal mesmo. Pessoal, então o que discutia lá atrás era o direito, né, os direitos trabalhistas, os direitos dos produtores, né? Quais são os direitos que passam a organizar o capitalismo financeiro? São direitos em torno da propriedade jurídica do dinheiro. Porque o que garante que o dinheiro vai e volta? É que ele é uma propriedade. Só que ele é uma propriedade constituída de contratos. Eu empresto dinheiro para o João Vitor e vai ganhar um contrato. Isso aqui é um contrato jurídico de empréstimo, que assegura direitos ao credor, deveres ao devedor. Mas o devedor também tem direitos? Sim. O devedor é hipossuficiente, cada vez menos direitos, né? Então, é óbvio que também o credor vai ter alguns deveres. Mas a relação de direitos e deveres se dá em torno de um contrato jurídico em torno da propriedade do dinheiro. E aqui nós vamos ter uma série de direitos que se desdobram. Direitos aos juros vinculados aos rendimentos que se espera que tal propriedade pode gerar, né? Direito ao reembolso, né? Tudo se transforma numa grande transação jurídica. Mas não para por aqui. E eu sei que a gente está chegando no final da aula, mas eu preciso fechar esse argumento. Se a gente estabelece um contrato de empréstimo fixando determinado taxa de juros, a gente pode projetar o quanto esse dinheiro vai valorizar no futuro e que eu espero receber. Eu não espero receber, eu tenho direito a receber. Tá? Mas eu consigo projetar o quanto esse dinheiro vai gerar no futuro. E sabe o que o capitalismo financeiro produziu? O chamado mercados secundários, ou o mercado dos derivados, né? Eu posso negociar
com um terceiro a quantia que eu não tenho ainda, mas que eu espero receber. E aí é um processo de transferência mesmo. Eu vendo a minha propriedade desse dinheiro para um terceiro, que é um outro investidor financeiro. O que eu estou vendendo para ele? Dinheiro? Não, expectativa de dinheiro. Expectativa de que esse dinheiro vai aumentar. É isso que eu estou vendendo para ele. E isso faz com que o capital portador de juros se transforme numa outra forma de capital. Capital fictício. E o capital fictício vai adquirindo cada vez mais importância. Porque aquele sujeito que comprou a minha expectativa de valorização de dinheiro, portanto, ele comprou, o que ele comprou no final das contas? O meu direito. Ele não comprou dinheiro, a mercadoria dinheiro. Ele comprou a mercadoria direito ao dinheiro. Ele comprou um direito. E esse direito pode ser revendido para outro. Que pode ser revendido para outro. E como é que nesse processo de revenda desse direito? A revenda desse direito é, na verdade, a revenda do título financeiro. Tá? E a revenda desse título financeiro, ela, à medida que ela vai passando de mão em mão, ela vai adquirindo um preço maior, porque eu só compro se eu acho que aquilo vai valorizar mais. Eu, por sua vez, só vou comprar do Guilherme aquilo. Daí o João Vitor vai comprar do Alex, que comprou do Guilherme, achando, porque daí o título vai se valorizando no mercado. E tudo isso é expectativa de dinheiro na hora que algum de nós vai exigir o pagamento dessa história. E aí vai ter o volume do dinheiro esperado, porque ele está controlado por esse valor de mercado. E como é que vai adquirindo esse preço maior? Vai ter agências de avaliação, as agências rating, que vão dando notas para esse título. Porra, tem uma nota boa esse título, significa que é um título confiável. Então eu vou ganhando mais dinheiro. Ele vai aumentando o seu preço. Pô, aumentou o preço, agora vou vender ele para o Alex, porque agora eu já ganhei um pouco em torno desse tempo. Então o capital fictício vai, só que ele vai ampliando as possibilidades especulativas, gente. Porque corre-se o risco desse preço estar sendo aumentado por critérios de avaliação de risco, essas agências, por informações políticas. E a economia real pode não estar existindo, porque eu não sei o que está acontecendo na economia real. Eu só estou dizendo que ele tem um comando de produzir mais dinheiro, mas eu não sei o que está acontecendo lá. E esse não saber o que está acontecendo lá pode fazer com que aquele que recebeu determinado financiamento utilizou esse dinheiro para comprar justamente o mesmo título. Teve o seu aumento de valor. Então, corre-se o risco de não existir economia de real ou de não existir dinheiro real que faça valer o valor de todos esses títulos que estão sendo negociados. Tá? Isso vai gerar crise. Essa é a história das crises financeiras, Alex. E, sobretudo, a de 2008, que a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Tá? Na próxima aula vai ser... a gente vai estudar essa crise financeira. Mas eu queria ainda fechar esse argumento com a definição da financiarização que a gente está falando tanto. Financiarização é a expansão do capital portador de juros e do capital fictício de forma extensiva e como algo que se sobrepõe ao capital produtivo. Portanto, financiarização é quando a riqueza deriva dos direitos sobre a propriedade
quando se produz dinheiro a partir do direito sobre a propriedade e não a partir do trabalho, nem a partir da indústria, nem a partir da economia agrícola capitalista. É quando o dinheiro é gerado a partir do direito da propriedade sobre o dinheiro. E esse processo a financiarização é quando ele se universaliza socialmente. Isto vale para o grande investidor financista, mas também vale para a pessoa comum, que agora tem uma propriedade de dinheiro muito menor, evidentemente, mas espera que o seu rendimento derive dela e não do seu próprio trabalho. É a aposta de que o fluxo monetário existente, seja ele do grande capitalista, seja ele do pequeno popular, esse fluxo monetário existente possa gerar mais dinheiro, a partir da ideia de que essa propriedade pode render. Por isso que a economia vira uma economia rentista. Por isso que todo mundo fala em rentista hoje em dia, o rentismo. O que é o rentismo? A expectativa de que a sociedade vai girar em torno de rendas futuras. E não do trabalho, não do salário e nem do lucro. Gente, e nem do lucro. Não é a venda do produto que deu lucro. Agora é o dinheiro que foi emprestado que virou mais dinheiro. É isso que começa a organizar a sociedade. Ficou claro que essa história de financiarização, esse conceito tão usado hoje em dia, e tão debatido na sociologia, na teoria política, na ciência econômica, na teoria do direito também. Ficou claro, pessoal, mesmo? Então, maravilha. Alguma questão? Teria que ser bastante rápida, porque nós temos só 1 minuto de aula, ou deixamos, se tiver, o Atanásio, você queria fazer uma pergunta no final, acabou que eu precisei pegar esse finalzinho para fechar o argumento, Atanásio. Se você quiser formular agora, ou então você pode formular no início da próxima aula, como você preferir, tá? Eu vou preferir formular na outra. Então, maravilha. Gente, próxima aula, a minha ideia é discutir com vocês a crise de 2008 e as consequências políticas da crise de 2008. Tá bem? E eu também quero fazer com vocês... Agora eu vou decidir se isso vai ser na primeira ou na segunda parte, tá? Uma reconstrução da financiarização no Brasil. Aí nós vamos entrar no Brasil, tá? Então eu quero ver como é que a financiarização surge com Collor de Mello, como é que ela avança com Fernando Henrique Cardoso, como é que ela se dá em Lula, como é que ela chega em Dilma, como é que vai parar em Bolsonaro, como é que volta em Lula 3. Então eu quero fazer uma reconstrução também da financiarização no Brasil com vocês, tá bom? É isso. Crise 2008, financiarização no Brasil. Obrigada. Pessoal, bom descanso, bom sono. Vamos nos encontrar aí